O Brasil cresce menos do que pode porque não se preparou nos anos bons para épocas mais difíceis. Entre 2003 e 2010, o Brasil passou por um mini boom em que aproveitou as condições favoráveis da economia internacional e o fato da economia em 2013 estar pronta para crescer, para ter um crescimento da ordem de 4% ao ano. Foi um crescimento bom, mas basicamente ocupando a gente, o que é muito positivo, pelo fato de que é muito melhor viver num país com 5,5% de taxa de desemprego do que num país com 12% de desemprego. Mas a produtividade deixou bastante a desejar. Nós ocupamos gente e o aumento da produtividade foi medíocre. Agora que o desemprego está perto do piso histórico, nós precisaríamos aumentar a produtividade. Só que para aumentar a produtividade, precisaremos ter feito outras políticas nos anos bons, que a gente negligenciou relativamente. De maneira geral, o país abandonou uma agenda de reformas, uma agenda voltada à produtividade. Enquanto o ambiente internacional foi favorável, enquanto os preços das commodities subiam, a gente pôde fazer um crescimento fácil, um crescimento essencialmente baseado em ocupar a capacidade disponível, seja do ponto de vista do estoque de capital do país, seja do ponto de vista da mão de obra, mas se preocupou pouco com a questão de melhorar a produtividade, melhorar a educação, e agora a gente está pagando o preço do descaso aí dos últimos 7, 8 anos, quando a agenda de reformas foi abandonada, e agora a gente não tem mais o preço das commodities para ajudar, então a situação ficou mais complicada do que aquela situação que nós tínhamos há alguns anos. Então, essencialmente, foi falta de previdência, foi contar que os ventos sempre soprariam a nosso favor, nunca pensar no momento em que as coisas pudessem mudar, em que o motor do crescimento tivesse que ser diferente. Essas políticas que foram negligenciadas se relacionam com o estímulo, aquilo que os economistas chamamos do lado da oferta da economia, ou seja, a capacidade de expansão da economia, que vai muito além de pura e simplesmente fazer uma injeção de demanda via redução da taxa de juros ou via estímulos fiscais, tá? Isso passa por questões, digamos assim, mais nobres, tá? Que o país descuidou relativamente ao longo de muitos anos. Passa por uma melhora da educação, passa por uma melhora da infraestrutura, passa por ter um gasto público mais eficiente e por um aumento da poupança doméstica, que a rigor caiu nos últimos anos. O país não só tem uma carga tributária elevada, é meio inescapável pelo fato de que o país também gasta muito, seria uma coisa a ser tratada, mas além de tudo é uma carga muito custosa, né? Se estima que uma empresa brasileira gasta o equivalente a 2.600 homens-hora ano para a tarefa de pagar imposto. Isso se compara muito mal com o resto do mundo, quer dizer, a média do OCDE está na casa de 170, a média da América Latina está na casa de 360. Se a gente conseguisse ao menos simplificar a carga tributária, a gente liberaria um monte de gente que hoje está fazendo tarefas improdutivas para produzir alguma coisa. A avaliação nossa no livro é que isso passa por um conjunto de políticas destinadas a aumentar a produtividade, e a pedra de toque, talvez o mais importante de todos, é estabelecer um ambiente de maior competição para que a gente, de alguma forma, digamos assim, saia da nossa zona de conforto e haja um ambiente de maior competição. Aquilo que leva os países a progredir é a necessidade de se superar, de conseguir melhores resultados. Isto vale tanto para os indivíduos, para as empresas, como para os países. Nós vivemos num país de relativamente baixa competição. Isso se reflete nas estatísticas nacionais, no fato de que o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo, tá? Isso acaba reproduzindo uma série de vícios, tá? Que são vícios no país, também na escala empresarial e na atitude dos indivíduos. Acho que agora a gente tem que dar um passo para trás, a gente ainda vai ter que fazer, antes mesmo da agenda voltada para o crescimento, uma agenda que recupere a estabilidade, que traga a inflação dos atuais patamares, ela está rodando ali a casa de 6, 7%, traga de volta para 4,5%, em que se recupere a condição do setor público produzir algum superávit primário que não dependa exclusivamente do aumento de impostos, né? E como consequência a gente provavelmente também vai ver uma melhora das contas externas. Então, obviamente a gente precisa de uma agenda de reforma, mas acho que mesmo antes da agenda de reforma conseguir entregar alguma coisa do ponto de vista de crescimento, vai ter que ter uma agenda também de correção dos desequilíbrios macroeconômicos que se acumularam nos últimos anos na forma
de inflação elevada, déficits públicos altos e a consequência disso, um déficit externo crescente.